A paz do Senhor Jesus, pastor Eduardo Santos. Pastor, eu estou aqui para contar para o senhor uma visão, uma experiência espiritual que eu obtive já nessa madrugada, né, de domingo para segunda-feira agora já, né, depois que eu orei a Deus lá mais tarde da madrugada, né, minha esposa aqui, nós fizemos uma oração e voltei a dormir novamente. E essa visão, pastor, é relacionado a vídeos, né? Sido lá divulgação de vídeos. E aí eu me encontrava numa praça pública, já nessa visão do sonho, e ali nessa praça pública havia a movimentação do pessoal. A gente pegou uma avenida e eu estou com as pessoas próximas a mim, conversando normalmente. Aí, surpreendentemente, apresentou um homem, e esse homem dizia ser o senhor, o pastor Eduardo Santos. Aí ele se apresentou e eu fiquei surpreendido. Falou: o pastor veio de Goiânia para cá sem avisar, chegou de surpresa. E aí eu olhei e tal, né? Só se apresentou e tinha as pessoas comigo. Aí chegou de vez, falou: eu sou o pastor Eduardo Santos. E E aí disse, eu vim aqui e a gente vai precisar se encontrar na igreja para a gente falar algumas coisas relacionadas à igreja. Aí eu disse para as pessoas que estavam comigo, falei: esse aqui é o pastor Eduardo Santos, pastor presidente das igrejas pentecostal do Filho de Deus, um homem que Deus levantou agora no fim dos tempos para manter a sã doutrina. Então, eu costumo dizer sempre isso, né? E para as pessoas, quando faço a apresentação assim, do Senhor, do ministério, né? Glória a Deus, porque a gente precisa ter um pastor presidente, né? Como o Senhor, que honra pela palavra de Deus, né? Leva a sério o Santo Evangelho, que a gente não passe vergonha, né? Porque a gente defende o Evangelho, defende a Jesus, a palavra, e busca as almas, mas a gente também precisa dar o testemunho e ter o ministério também fidedigno, né, para a glória do bom nome do Senhor Jesus, né? Pois bem, então aí esse homem se apresentou e dizia ser o Senhor. Aí eu olhei, assim, tava uma presença de destaque, né, um pouquinho mais, assim, né, do que o Senhor. Então, tipo aqueles pastor, né, mais destacado, sabe? Então, eu observei, o olho parecia, o cabelo, mas eu olhava, ele nunca olhou de frente para mim, olhava sempre atravessado, ficou de lado, nunca bateu assim de frente, nunca, ele não se posicionava de frente, né? Ele ficava assim de lado olhando para um lado, né? Mas eu mesmo assim eu olhei de lado, os olhos dele parecia o cabelo cortado baixinho, mas o tom um pouquinho diferente. Mas no momento eu não me toquei dessa leve diferença na fisionomia da face. Fui saber depois. Aí ele: não, vamos ver umas coisas da igreja. Falei: tudo bem. Aí a gente afastou, ficamos a sós numa casa e aí aí na visão esse homem que dizia ser né, o pastor Eduardo Santos, ele expressou da seguinte forma: olha, eu vou liberar as filmagens, os vídeos, né, para a igreja, tá? E vou permitir que as pessoas pegam o celular nos membros da igreja e fazem uns enfeites nos vídeos. Colocam umas plantinhas, uns coqueirinhos, né, tipo uma coisa da natureza. Vai pondo uns coqueiros, umas coisas verdes. Aí, enquanto esse homem falava, que dizia ser o senhor, ele falava aí, ao mesmo tempo, e abria uma visão, né? De um lado, como se tivesse duas visões. Eu vendo esse homem falar isso e eu vendo como seria. Eu via a tela do celular, né? E vi lá os coqueirozinhos, tudo enfeitando, bonitinho. Parecia nada mal, né? Natureza, vegetação, plantações bonitas, né? Paisagismo. Aí, nessa visão, esse homem dizia que era o senhor e que a partir daquele momento estava liberando os vídeos, as filmagens, e acompanhado com esses enfeites da natureza. Aí eu comecei, dentro de mim, cá comigo,
naquele instante, preocupar. E agora, eu só pensei, como que eu vou fazer? Porque o ministério que eu congrego aqui com o pastor Eduardo Santos, a gente, né, o pastor não liberava os vídeos. E aí então eu precisava congregar numa igreja assim. E agora o pastor está liberando, o que que eu vou fazer agora? Vai ficar ruim para mim, né? E eu pensando naquilo. Aí eu não abri e fechar de olhos, olhei novamente para o que dizia ser o pastor Eduardo Santos que estava falando comigo. Quando eu olhei de novo, ele sempre de frente para um lado, né? E quando eu olhei de novo, bem claramente, e eu vi que o cabelo desse homem já tinha crescido, né? Não muito para baixo, mas ele tinha tipo um black power, ele cresceu dos lados, deixou crescer naturalmente, já estava tampando as orelhas, estava um cabelão grande já, já exageradamente. Aí que a cor do rosto dele ficou mais branco, mais claro, e mudou. Então, aí eu fui ver, já não tinha nada a ver com o pastor Eduardo Santos, né? Glória a Deus. Aí Deus me deu o discernimento, foi uma visão de Deus. Na hora me veio o discernimento, porque até então eu não tinha percebido, né? E aí, porque esse homem parecia ser, mas não tinha percebido. Aí eu percebi. Já você é um espírito do engano, você é um demônio enganador, né? Você não é o pastor Eduardo Santos. Aí ele pôs a mão na cabeça dele e aí falei: o sangue de Jesus tem poder. Te repreendo pelo sangue de Jesus Cristo. Esse homem caiu por terra, né? Caiu assim para trás, ficou caído no chão. Eu mantive a mão sobre a testa dele, ele caído, e ali eu perguntei, né? Qual o seu nome? Aí ele falou o nome, tipo um sobrenome, né? Aí, só que, tipo assim, um exemplo, Chu Caveira, né? Mas ele não foi esse nome, foi outro. Mas o primeiro nome que ele falava, tinha uns barulhos na cozinha, e eu não, eu consegui ouvir, mas não consegui entender. Eu disse, repete de novo seu nome. Falava com autoridade, ele falava de novo. Aí eu entendi. Mas ficou meio ainda. Falei, fala novamente seu nome. Umas 3 vezes ele confessou o nome. Aí eu ouvi claramente, né? E entendi. Só que aí assim passou a visão, acordei aqui na minha cama, né? Glória a Deus, pela madrugada. Aí quando acordei, eu lembrei de toda a visão, menos do nome dele. Eu falei, mas gente, eu estava com o nome esse demônio, desse espírito enganador, que se passou como o pastor Eduardo Santos, tentando enganar, né, trazer confusão, para tentar dizer que o pastor vai liberar as coisas na igreja. E ali, irmão, eu procurei na memória, não mais encontrei e não encontro até agora o nome. Eu sei que eu sabia o nome. Então, o Senhor Jesus, né, ele ocultou, né? Eu acredito que isso é para a propósito para revelar a característica deste demônio que opera nas filmagens, nos vídeos, que é a televisão, né? Que é a televisão. Então, é um espírito que trabalha aí, às vezes, não oculta. Às vezes tem pessoas que estão assistindo o vídeo particularmente, né? Então, o inimigo, o espírito enganador, está enganando, né? Uma outra coisa que eu fui observar, né, é que ele tenta trazer confusão na mente, né, dos obreiros, dos pastores, porque a IPFD está crescendo, né, no Brasil e até outros lugares, para a glória de Deus. E os que querem a salvação está vindo e vai vir mais, né? Então o inimigo quer parar a obra de Deus, seja no começo, seja no meio, seja mais para frente. Tem obra de Deus, ministério que foi doutrinado, que eles começaram bem, foi bem, depois de vários anos, várias décadas, no final o diabo ainda conseguiu adentrar, né? Então ele está sempre com o pé de cabra dele tentando entrar. Então um meio que ele tem para atacar a liderança, né? Então ele quer trazer confusão na mente de obreiros, de pastores, né? Se eu não fosse, Deus não desse o discernimento para mim, porque, né, para a glória de Deus, para a misericórdia do Senhor Jesus, a gente já tem um pouco de maturidade, né? Experiência com visões, sonhos, revelações, profecia. A gente tem o discernimento de Deus, né? Então,
se Deus não dá o discernimento na hora, eu poderia acordar com essa preocupação na cabeça. Ah, tive o sonho que o pastor vai liberar a filmagem, que essa igreja vai corromper, não é verdade, irmão? Então, eu estava ouvindo esses dias aí alguém, um obreiro, que chegou a sair da EPFD, que ele teve sonhos, né, tipo dessa natureza, e ele não fez prova, já foi, né, apavorou e já saiu, né? Então, o que acontece? Aí foi até no YouTube mesmo, né? O áudio desse obreiro, ex-obreiro da IPFD. Então eu digo, se chegar até ao alcance de você, querido irmão, e todos os irmãos que ouvir, caso esse áudio seja divulgado, né? Glória a Deus, aleluia, que muita vigilância, irmão. Estamos no campo de batalha espiritual, bastante vigilância, bastante discernimento, tá bom? E o curioso também é que nessa mesma madrugada, né? Tem uma irmã aqui que congrega conosco, ó, que ela veio de outro ministério que foi conhecido como também de doutrina, né? Mas nessa visão eu via que esse ministério chegava aqui, nessa cidade, e eu via que aí ela queria voltar, né, para esse ministério que foi onde ela nasceu lá, né? Aí eu dizia para ela, eu falava para ela que esse ministério começou bem na doutrina e que o pastor lá ainda prega, mas no dia a dia ali dentro não é isso, ele já corrompeu. Eu nessa visão fui claramente, né, irmãos, que não está mais do jeito que deveria estar, que ela deveria permanecer congregando conosco aqui na Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Na visão, ela consentia, concordava comigo, né, e vou até também avisar essa querida irmã. Então, querido pastor, irmãos que chegaram a ouvir, essa é a visão que eu tive, né? Essa é a experiência e uma batalha espiritual. Mas eu já ganhei a vitória, né? O inimigo já foi vencido, por devido ao Espírito Santo de Deus nos dar o discernimento, né? E nos dar a vitória. Então, outra coisa que eu aprendo aqui é sobre os vídeos, né? O Satanás, ele está ansioso que a igreja põe vídeos, né? Que o pessoal, né, passa a ver vídeos, né? Imaginou você ter um celular avançado na mão, né, com YouTube e tá lá todos os links abertos, coloridos, bonitos, chamativos, né? E aí de cantores, cantoras, pregadores de diversos, né, ministérios, tudo ali se apresentando na sua frente e você não clicar para não assistir. Então tem que ter muita preparação espiritual, né, com Deus e saber que assistir vídeo está assistindo televisão. Né? O testemunho do irmão Adão Campos, em 1980. Satanás disse que ele ia aperfeiçoar a tecnologia da televisão, que ele ia abalar o mundo, né? Em 80, as TV era só sobre as mesas, né? Agora a TV já está nas mãos das pessoas. Né, irmãos, queridos, então eu estou relatando essa visão para servir de alerta. Vamos manter vigilante. Né? Agora, Deus, vamos seguir a doutrina, o ensinamento, né, que esse homem de Deus tem ensinado, né, agora Deus, como outros homens de Deus também já ensinou, né, que alguns já partiram para Deus, aleluia, que a geração agora do pós-modernismo, eles são fracos, né, eles não conseguem resistir, eles acham que tem que assistir, né, mas isso aí já é uma tecnologia do anticristo, né, a filmagem é coisa do anticristo, a imagem da besta, que é uma imagem para a besta. Em breve, o povo que está assistindo esse vídeo, em breve vai assistir o anticristo sendo televisionado e transmitido para toda a terra. E toda a terra vai se maravilhar. Menos nós, glória a Deus, que maravilhamos e gloriamos em Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos. O pastor Eduardo Santos, Deus abençoe o senhor. Ricamente em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia. E nós vamos continuar perseverando na sã doutrina, né? Louvado seja Deus. Viver sem vídeo, porque a gente vivia sem vídeo, não existia, a gente vivia, servia a Deus, vivia melhor
consagrando, né, na Bíblia, né? E nós vamos conseguir também vencer em nome de Jesus. Já vencemos pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus.